Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 11 de abril de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será feita em Josué capítulos 21 e 22. Posteriormente nós leremos Lucas capítulo 9, do versículo 44 a 62. Antes, porém, quero orar com você para que Deus nos ilumine nesta leitura. Vamos orar? Grande Deus, nosso eterno Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de lermos a tua palavra. Pai de amor, fale conosco através dessa leitura, ministre em nossos corações, abra nossa mente, nosso entendimento, para compreendermos o que nós estaremos lendo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração neste dia, para que o teu nome seja exaltado através desta leitura. Nós precisamos compreendê-la, nós precisamos também praticar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Josué capítulo 21, as cidades dos levitas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram os dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das filhos da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores, e Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores, e Bet-Horon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Bersterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades.
Da tribo de Issacar deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Elcate com seus arredores e Reobe com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Amote-dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E nenhuma promessa falhará. Tudo se cumprirá. Josué capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar,
o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do nosso Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 43, o final dele, até o versículo 62, encerrando assim o capítulo 9. De novo prediz Jesus a sua morte.
Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. O maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio, e lhe os proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Encerramos nossa leitura por hoje. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 11 de abril de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Jaine Letícia lá em Guiratinga, Mato Grosso, para Ellen Souza em Rondonópolis, Mato Grosso, para Daniele Aires em Rondonópolis, Mato Grosso e para Tamires Borges em Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Hoje só temos mulheres aniversariando aqui, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero muito agradecer ao Senhor por conceder-nos, ó Deus, mais um ano. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder mais um ano de vida a Jaine, a Ellen, a Daniele, a Tamires, aos casais, mais um ano de casados, aos bebezinhos, mais um mês de vida. Rogo, ó Deus, que o Senhor estenda a tua boa mão sobre cada um dos aniversariantes de hoje, dos casais e dos bebezinhos. Derrame sobre eles, Pai, dádivas de amor, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo também ao Senhor que os transforme pela renovação da mente de cada um, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?